Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre sub-regiões do Nordeste, iremos falar um pouco sobre a sub-região do Sertão. Inicialmente mostro algumas fotos para vocês. Essas fotos são bem características dessa sub-região principalmente nos períodos de seca, que a gente tem a presença de um açude e animais, uma época de estiagem. Aqui a gente tem a precariedade das moradias de muitos camponeses do sertão, e aqui, por outro lado, a gente tem a riqueza de água sendo utilizada para a produção de frutas, voltadas fundamentalmente para a exportação. E aqui a gente tem alguns aspectos do clima semiárido, como por exemplo a estiagem e a mudança que a paisagem ganha a partir da dinâmica gerada pelo clima semiárido, que constitui duas paisagens diferentes aqui no nosso sertão nordestino. No período chuvoso, a gente tem uma paisagem verde, exuberante, e no período de estiagem, a gente tem uma paisagem acinzentada, o que caracteriza o clima semiárido, e também apresenta a constituição original de um tipo de vegetação específica nossa aqui do semiárido, chamado de vegetação caatinga, que significa mata acinzentada. Aqui coloquei para vocês um climograma para vocês aprenderem a analisar. Vamos analisar só um deles. Vejamos, por exemplo, aqui a gente tem Macau, que é uma região do Rio Grande do Norte, clima tropical semiárido. E aqui a gente tem, nessa coluna aqui, nós temos a quantidade de chuvas que cai durante um ano. Vai de 0 a 400 milímetros, pode chover durante um ano de 0 a 400 milímetros. E aqui a gente tem, as colunas representam a quantidade de chuva, de precipitação que cai ao longo de cada mês durante o ano. Então aqui a gente tem de janeiro até dezembro. E aqui desse lado a gente tem outra coluna que vai de 0 até 40 graus, que é a coluna das temperaturas, que é medida em graus Celsius, e aqui a gente tem a medida das precipitações, ou seja, a medida da quantidade de chuva que cai ao longo do ano. Aqui a gente tem, cada coluna representa a quantidade de chuva que cai ao longo de cada mês, e aqui essa linhazinha vermelha representa a temperatura, a mudança da temperatura, que vai de janeiro até dezembro. Então, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar o mês de março. O mês de março, durante o mês de março, choveu aproximadamente quantos milímetros? Durante o mês de março, choveu aproximadamente 180 milímetros. E qual foi a temperatura média no mês de março aqui, nesse determinado ano? No mês de março, a temperatura chegou aqui. Então, a temperatura aqui, a gente passar uma linha aqui, a temperatura seria em torno de cerca de 25 graus no mês de março. Então, aqui, a partir dessa análise, eu tenho condições de analisar esse gráfico e tentar resolver as questões ou alguma questão que seja proposta para você, o aluno, resolver esses exercícios. Então aqui a gente tem um outro climograma, o processo é o mesmo, aqui eu tenho a coluna da temperatura e aqui eu tenho a coluna da quantidade de chuva e aqui eu tenho a coluna da temperatura. E aqui eu tenho representado de cor azul a quantidade de chuva que cai ao longo dos meses durante o ano, e aqui a linha vermelha representando a temperatura. Aqui na nossa região do sertão, a sub-região do sertão, os rios
A maior parte dos nossos rios são temporários, ou seja, eles só escoam água no período da chuva. Acabou o período das chuvas, chega a época da estiagem, então os rios param de escoar água. A quarta sub-região do Nordeste é aqui o meio norte. Então aqui essa região do meio norte, ela é muito característica devido à presença de um determinado tipo de vegetação que são as matas dos cocais. Nessa região também ocorre uma grande produção de arroz devido a uma grande umidade presente já na próxima à região norte do Brasil. Então aqui para mostrar para vocês a localização geográfica do meio norte, ela fica entre aqui o sertão, você está vendo aqui o sertão seco, e aqui a gente tem a região da Amazônia. Então a localização geográfica dessas. Outro aspecto importante que a gente tem aqui nessa sub-região é a presença da mata dos cocais, que eu falei para vocês, como a presença da carnaúba, é uma árvore importante, sempre foi uma árvore importante aqui na economia dessa sub-região. Dela extraía-se, por exemplo, as folhas utilizadas na fabricação de casas, cordas, chapéus, calçados e outros objetos. Outro aspecto importante utilizado, extraído dessas matas, era a produção de cera, que era utilizado para a fabricação de vários produtos, inclusive o uso também na fábrica ou na produção de cosméticos. Outro produto importante aqui utilizado nessa sub-região é o chamado coco do babaçu, que é uma palmeira de onde se extrai o palmito, um óleo que é utilizado em aparelhos de alta precisão, utilizado também na fabricação de margarina, sabão, perfumes e também em produtos como, por exemplo, creme de barbear e outros elementos utilizados também no uso e na fabricação de cosméticos. Essa sub-região, em função da presença de uma certa umidade, desenvolve também aqui uma grande produção de arroz, como vocês estão vendo aqui na foto. Então, essas são só algumas, esses são alguns aspectos que são importantes e bem característicos da sub-região do meio norte. Veja, portanto, que cada uma dessas sub-regiões elas apresentam alguns elementos característicos que os diferenciam em cada uma delas, né? E isso faz com que a gente estude, pesquise e verifique para ver se a gente consegue diferenciar essas 4 sub-regiões e quais são os principais elementos fundamentais e essenciais que fazem com que eu diferencie cada uma região da outra. Um abraço.